Eu já vou deixar até vocês falarem, que já teve um pequeno atraso lá na outra, mas a Joana e o Gustavo vamos dizer assim, continuar o assunto da primeira palestra, que foi a do Marcelo, né? Eu acho que ele até tá aí no chat ainda assistindo vocês. Também tem a ver com Santa Rita, então acredito que vai ser sensacional, porque eu adoro Santa Rita. E a palavra é de vocês aí. Muito obrigada, Júlia. Bom, acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, acho que sim. Beleza. Bom, meu nome é Joana Mal, eu sou designer estratégica e facilitadora criativa. Eu empreendo hoje a Clear Purpose, que é uma aceleradora de lideranças, e também sou aluna de uma escola dinamarquesa que se chama Caos Pilot, literalmente pilotos do caos. É uma escola de design e de negócios, e essa formação ela tem a base prática. Então a gente empreende alguns projetos ao longo do programa. E um dos projetos que eu empreendi ao longo desse programa e que eu tive a felicidade de colaborar com o Gustavo foi esse que a gente vai mostrar. É esse que a gente vai mostrar para vocês, que é o design dos indicadores de felicidade do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. A intenção era empreender um projeto dentro de uma das áreas de interesse que eu tenho. E Santa Rita do Sapucaí é um ambiente, um ecossistema que tem tanta colaboração de liderança que eu estava muito curiosa para compreender melhor o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. Em contrapartida, a gente desenvolveu esses indicadores de felicidade a pedido das lideranças do movimento. Então eu vou só deixar o Gustavo se apresentar, que foi um colaborador essencial para esse projeto. Eu vou deixar ele se apresentar agora. Obrigado, Joana. Eu sou arquiteto e urbanista, e eu sou designer de experiências também. Eu acho que por conta desse mix inusitado, a Joana me convidou para colaborar nesse projeto, porque bem como ela diz, eu entendo muito de cidade e entendo de emoções, que são a matéria-prima do design de experiências, no final das contas. E eu primeiro preciso dizer que eu estou muito feliz de compartilhar essa trajetória e essa pesquisa, porque esse tema, falar de felicidade, é muito legal. E compartilhar as descobertas que a gente fez nessa trajetória também é fantástico, porque a gente aprendeu muito durante esse processo todo, a gente aprendeu muito com Santa Rita, e a gente aprendeu muito com os pesquisadores que lidam com esse assunto que a gente pesquisou. Então a gente conseguiu fazer, eu acho que um panorama bem interessante, e é fantástico poder compartilhar isso com todo mundo. O Gustavo vai começar a apresentação, mas eu queria só dar um panorama do que a gente vai ver aqui, tá? Então a gente vai ver todo o embasamento teórico que a gente trouxe para o processo do design, dos indicadores de felicidade, quais foram os dilemas que a gente enfrentou nesse desafio, e também qual é o aspecto prático, como com os resultados que a gente teve, o que a gente vê para o futuro da aplicação disso dentro do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. A nossa intenção é compartilhar isso em até 40 minutos e deixar um tempo para perguntas, mas a gente fica feliz, eu estou com o chat aberto aqui, então a gente fica feliz de também responder ao longo da apresentação o que puder no chat, ou abrir o microfone. O que a gente souber responder, o que a gente não souber responder, a gente avisa também. Tá bom? Ok? Gustavo, se você quiser começar, eu posso controlar a apresentação daqui. Vocês me ouvem? Eu tô te ouvindo sim, eu acho que quem travou foi o Gustavo. Ah, ok. Vamos esperar ele voltar, mas eu posso começar aqui a apresentação. Eu acho que ele deu uma travadinha. Ok. Enquanto o Gustavo volta aqui, eu vou começar explicando um pouquinho de como a gente primeiro definiu, né, esse contexto que a gente estava trabalhando, que é o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. A gente entende e a gente entendeu que a cidade em si é uma plataforma, e a criatividade é
é um meio de gerar condições para a felicidade, e que a felicidade, dentro do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, é uma meta, é um objetivo. O nosso desafio era justamente definir como medir a felicidade, como criar indicadores de felicidade que avaliem e orientem as iniciativas do movimento. Acho que o Gustavo está voltando, mas eu vou continuar, tá? Então, essa era o primeiro dilema, né? A primeira pergunta, quer dizer, como que a gente vai olhar para um conceito que é abstrato e que a gente poderia, então, medir. E aí, acho que o primeiro dilema que a gente enfrentou foi, bom, existe um jeito de medir felicidade, que é um jeito que já está sendo usado, com modelos como o FIB, por exemplo, onde você decupa a felicidade em itens mensuráveis. Então, a condição de acesso, por exemplo, à educação, a condição de acesso à segurança e, portanto, você conclui a felicidade. Esse era um jeito de abordar. Dentro do nosso projeto, a gente acreditava que a gente não tinha prazo, tampouco conhecimento científico para fazer isso. Um outro modelo que a gente abordou e que a gente encontrou muita afinidade com o processo do movimento do Cidade Criativa e Cidade Feliz é a abordagem do design para a felicidade, que usa como base a psicologia positiva, onde a gente olha para as emoções que são geradas e mede a partir do gerador das emoções a intensidade ou a frequência daquela emoção. Então vamos lá. Bom, uma coisa que a gente tornou óbvio e que medir as emoções era um caminho possível é porque quando a gente olha para as condições que normalmente a gente acredita que geram felicidade, por exemplo, o aumento de renda ou a estabilidade financeira, não é bem assim que acontece a sustentação da felicidade. Então esse gráfico mostra aí que apesar do aumento da renda nos Estados Unidos, a felicidade não seguiu a mesma tendência. E aí a gente chega num contexto de felicidade que é importante esclarecer, que é o conceito de hedonismo e o conceito de eudaimonia. O conceito de hedonismo é ligado ao prazer fugaz. Então, quando a gente gosta de sentir prazer com coisas fugazes, por exemplo, um doce gostoso, ou uma festa, ou um encontro, a gente está falando de hedonismo. A eudaimonia, ela tem mais a ver com o florescer das capacidades, das habilidades humanas. E aí, quando a gente começa a olhar para essa diferença, teve uma pesquisadora que a gente se embasou muito, que eu já vou mostrar um pouquinho, a Sônia, que eu já vou mostrar um pouquinho da pesquisa dela, que ela começou a olhar o que determina a felicidade. Ela foi financiada com $1 milhão para pesquisar quais eram os determinantes da felicidade. E ela descobriu coisas interessantíssimas. Então, a primeira coisa que ela descobriu foi que 50% dos determinantes da felicidade são genéticos. Ou seja, não tem muito como mexer. Eu acho que tem, mas segundo a pesquisa dela, não. 10% dos fatores que determinam a felicidade são fatores circunstanciais. E aí o interessante é que essas condições, por exemplo, como renda ou acesso à educação ou acesso à segurança, são fatores circunstanciais e são normalmente onde a gente investe tudo, né? Então, igualdade social, enfim, esses são fatores circunstanciais. O que ela descobriu é que esses fatores, uma vez que eles são oferecidos para uma população, por mais que aquilo melhore as condições de vida, em algum momento a felicidade cai para um nível basal novamente. Então, que ela não se sustenta. Por último, as atividades intencionais.
Então, 40% das condições para a felicidade estão ligadas a atividades intencionais, que é o cultivo do que pensamos, o cultivo das nossas relações, o cultivo do que realizamos. Então, atividades intencionais que a gente pode realizar no dia a dia começam a gerar condições para a felicidade. E aí, ela diz, a chave para a felicidade não está em mudar nossa composição genética, o que é impossível, nem em mudar nossas circunstâncias, por exemplo, buscar riquezas ou melhores colegas, o que é normalmente impraticável. Ela está em nossas atividades intencionais diárias. E aí, quando a gente começou a olhar para a psicologia... Eu tô de volta. Ah, legal. Eu tive um probleminha com a minha internet. Curiosa. Oi, Gus. Oi. Oi. Vocês estão me vendo? Sim, a gente não tá te vendo, a gente tá te ouvindo, mas eu posso passar agora para você. Não, mas a câmera dele tá ok agora sim. Agora apareceu, tá tudo ok agora. Que bom. Maravilha. Aconteceu você pode alguma retomar coisa aqui? Misteriosa, não sei, mas estou de volta. Beleza, então você pode retomar da parte da psicologia. Sim, obrigado. A Jo estava passando, então, as perspectivas que a gente olhou para a felicidade, e, obviamente, a gente precisou olhar para a psicologia, e foi onde a gente encontrou um material muito rico para olhar. E quando a gente entrou na psicologia, a gente foi olhar para a depressão também, né? Para também a psiquiatria, quando a gente fala em psicologia. E a gente descobriu que existe uma diferença entre depressão e felicidade que é muito maior do que a gente imagina. A química e a biologia da depressão ou da infelicidade é muito diferente da química e da biologia da felicidade. Então, a gente pegou um exemplo aqui que nos anos 80 existe essa confusão ainda na mente das pessoas. Nos anos 80, o Prozac foi criado e ele ficou conhecido naquela época como pílula da felicidade. Só que ele não deixava as pessoas mais felizes. Ele talvez deixasse as pessoas menos infelizes. Então, existe uma diferença entre essas duas coisas. Logo em seguida, a gente entrou em contato com o Martin Seligman e todo o trabalho dele, e ele ele se colocou essa pergunta nos anos 90, que é qual o papel da psicologia? Em 98, ele assumiu a Associação Americana de Psicologia, e quando ele assumiu a presidência dessa associação, ele se fez essa pergunta, e ele foi revisar as missões que a psicologia tinha como disciplina. E ele descobriu, reolhou as 3 missões que a psicologia tinha, que era... Você pode passar, Ju. Que eram curar as doenças mentais, tornar mais feliz a vida das pessoas e identificar e cultivar talentos humanos. Só que ele se deparou com uma disciplina e com um ramo que estava focando muito em curar as doenças mentais. Isso a gente consegue entender um pouco por conta da Segunda Guerra Mundial também. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma demanda muito grande da psicologia olhar para os traumas dos ex-combatentes, das pessoas que tinham passado por esse período. Então, a psicologia focou muito na depressão. A gente trouxe esse box que tem uma comparação muito interessante, isso é de um pesquisador. Ele travou novamente. A internet novamente? Travou. Não tá boa, né? Ok. Eu acho que eu vou tentar a retomada aqui. Será que ele tá nos ouvindo? Gus, você pode me interromper em qualquer momento. Então, essa pesquisa mostra efetivamente que a gente estava muito mais focado na depressão do que na felicidade. E aí, o Martin Seligman, ele sai com uma visão sobre a psicologia positiva, ou a perspectiva da psicologia que foca efetivamente em desenvolver os potenciais do ser humano e fazer com que as pessoas tenham mais condições de serem felizes. E aí ele escreve esse livro, A Felicidade Autêntica, e olha para quais são as emoções positivas e quais são as condições
que geram exatamente o que a Sônia viu. Essas condições de atividades intencionais que fazem florescer e gerar condições para a felicidade. Em 2011, ele lança o livro Florescer e ele sistematiza isso em o que ele chama de PERMA, ou as 5 condições para a felicidade. Que é exatamente esse framework aqui. Sentido, engajamento, emoções positivas, relacionamento e realização. E aí ele não fala especificamente de felicidade, ele fala da teoria do bem-estar, ou seja, o cultivo para as condições da felicidade. Então, o sentido aqui é muito mais ligado à palavra propósito, né? Pertencer e servir a algo que se acredita ser maior do que eu. Já o engajamento, a definição estar ligado a uma posição de entrega, entregar-se completamente sem se dar conta do tempo e perder a consciência de si mesmo durante uma atividade envolvente, que tem muito a ver com a sensação de flow, com a sensação de não ver o tempo passar. As emoções positivas, elas podem ser experimentadas em relação ao passado, satisfação, contentamento, orgulho, serenidade, o presente, prazeres corporais, êxtase, alegria e conforto, e o futuro, otimismo, esperança, confiança e fé. Ao total, ele cataloga 25 emoções positivas, embora existam mais, mas ele cataloga 25 emoções positivas como base dessas condições para a felicidade na teoria do bem-estar. E depois relacionamento, né, o penúltimo relacionamento, bem poucas coisas positivas são solitárias. As outras pessoas são o melhor antídoto para momentos ruins da vida e a fórmula mais confortável para os bons momentos. Cientistas descobriram que praticar um ato de bondade produz um aumento momentâneo do bem-estar maior do que qualquer outro exercício já pesquisado. Então, esse ato de se perceber significativo e ser significativo nos relacionamentos. E por último, a realização, que é o sentido de sucesso, vitória, conquista e domínio. Realização não se trata apenas de um forte senso de sucesso ou vitória, mas também se refere ao quanto nos desafiamos de maneiras positivas e progressivas que nos permitem desenvolver ainda mais nossos pontos fortes e habilidades. Metas viáveis e realistas nos ajudam a ter uma sensação de progresso em como queremos viver nossas vidas. Então, diante do PERMA, a gente encontrou uma afinidade de propósito. Então, como o PERMA é sistematizado para gerar condições para a felicidade, a gente encontrou essa sistematização, nessa sistematização, uma afinidade com como o Cidade Criativa, Cidade Feliz foi concebido. Ele foi concebido, acima de tudo, como um projeto de florescer da criatividade da população como meio de gerar felicidade. E também é um processo de aprendizagem, um processo de realização. E aí, leia a parte mais importante, que a gente levou, então, esse framework do PERMA para os realizadores do Cidade Criativa, Cidade Feliz, para entender com eles como eles percebiam cada um desses 5 aspectos e quais eram, dentro desses 5 aspectos, as emoções positivas que eles mais experimentavam. Então, com qual frequência e com qual intensidade. A gente entrevistou perto de 40 pessoas que hoje empreendem dentro do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, e o interessante foi que a gente encontrou algumas emoções positivas que aparecem mais e com mais peso dentro do movimento. Por exemplo, a inspiração, que foi a primeira colocada. Então, quando a gente perguntava e a gente oferecia para eles olharem para 25 emoções dentro do catálogo das emoções positivas e do PERMA, eles indicavam para a gente que a inspiração era uma emoção que eles experienciavam muito dentro do movimento, seguido de esperança, orgulho e coragem e também alegria. Nós que tiveram mais recorrência. E aí, com essa pesquisa, a gente identificou também, e com as entrevistas que a gente fez, a gente identificou também que o conceito de felicidade não é uma discussão sistematizada dentro do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. Apesar de ser um objetivo do movimento, não existe hoje um calendário ou rituais regulares para se discutir e se alinhar esse conceito. Então, o PERMA foi um conceito que a gente encontrou e trouxe, e teve bastante
identificação, as pessoas conseguiram visualizar que o Cidade Criativa gera sentido, gera realização, gera relacionamento, gera engajamento e tem recorrência de emoções positivas, mas elas não tinham parado para se perguntar e se alinhar antes. Foi quase unânime a visão de que a inclusão de todos os territórios da cidade no movimento é uma prioridade para gerar as condições de felicidade. Então, a questão do relacionamento, do sentido, ficou na nossa pesquisa ficou claro que as pessoas acreditam que a gente só vai gerar toda a condição para a felicidade quando toda a cidade estiver incluída, e o movimento ainda está nesse progresso, ainda não conseguiu incluir todos os bairros. O propósito do movimento precisa ficar claro, então foi quase também unânime que por conta da gente não ter essa discussão da felicidade, o propósito do movimento muitas vezes não fica claro. E os indicadores de felicidade, que o PERMA é um termo em inglês, a gente traduziu para ser, tem aderência com o histórico de experiências do Cidade Criativa, Cidade Feliz. E aí, com isso, aplicando a pesquisa sobre o PERMA com esses empreendedores, a gente conseguiu identificar quais seriam algumas aplicações práticas do uso do PERMA como um guia para os indicadores de felicidade do movimento. Então, a primeira coisa, como medir, né, o ser, que a gente traduziu o PERMA? Primeiro, quem mede? O público, né? Então, não é um entrevistador que mede a felicidade de alguém por uma entrevista ou por uma observação. É sempre quem está vivendo a emoção. Seja o público, seja a equipe que está empreendendo dentro do movimento. Quando? Durante a atividade. E como? Por um app ou via um QR Code. Então, o que a gente identificou? Que a gente poderia, olhando para os 5 aspectos da psicologia positiva, medir durante as atividades como está sendo a experiência do público, dentro das emoções, mas também dentro do nível de engajamento, relacionamento, etc. E aí, em cima disso, algumas ações foram pensadas para a gente conseguir implementar isso. O primeiro é o treinamento em design de experiências e indicadores de felicidade para quem promove o movimento. Por quê? Como o Gustavo falou na apresentação dele, o design de experiências, ele é em cima, a matéria-prima dele é em cima das emoções. A gente usa as emoções para pensar quais experiências a gente pode proporcionar. Então, hoje, os eventos já estão rodando e eles podem usar os indicadores como um framework para propor as suas experiências. E a gente quer capacitar esses empreendedores nisso. Ô, Joana, o Gustavo, ele voltou. Eu não sei se dá pra você ver a telinha dele aí, só avisando que ele tá aí de volta. Eu tô de volta. Tá de volta, Gu. Quer complementar alguma coisa que eu falei? Não, eu acho que tá perfeito, eu acho que é isso mesmo. Legal. Espero que eu tenha te representado em tudo que eu falei. Eu imagino que sim. Ok. E aí, em cima disso, a gente gostaria de formar multiplicadores desse processo de design de experiências em cima do ser. Então, a gente acredita que dá para formar as primeiras pessoas e essas primeiras pessoas formarem mais pessoas para que o processo de implementação do ser possa acompanhar o crescimento do movimento. Depois, a gente acredita que o ser pode gerar ou os indicadores, para ficar mais claro, podem gerar ações de comunicação para os participantes. Porque os participantes, esse processo de avaliar as próprias emoções, o próprio nível de engajamento, de relacionamento, de realização, de senso de sentido, ele é um processo de reflexão. E ele é um processo de educação sobre as ações intencionais para condições para felicidade. Então, por mais que a pessoa esteja experimentando dentro do movimento, essa ação de fazer a reflexão é também uma ação de educação. Então, a gente vê um valor muito grande nas ações de comunicação desses indicadores. E aí, em cima disso, é inevitável que a gente pense que a gente pode ter um processo de gamificação dessas emoções. Porque se eu tenho um calendário gigante do Cidade Criativa, Cidade Feliz, eu posso, ao longo do ano e dentro desse calendário, medir as recorrências das minhas emoções
e quanto o movimento contribuiu para momentos de bem-estar e condições para felicidade dentro do meu ano. E outra ação inevitável é pensar que esses movimentos, esses eventos estão acontecendo em vários lugares da cidade e que a gente pode, à medida que as pessoas estão medindo, compreender quais são as emoções que estão sendo geradas onde e quando. Então, em cima disso, a gente acredita que o próprio movimento pode tomar decisões sobre que espaços ele precisa alcançar e que tipo de emoções podem ser mais geradas ou têm oportunidade de ser geradas em determinados territórios da cidade. Quando a gente fala de emoções e quando a gente fala desses 5 aspectos, a gente também está falando de valores muito importantes para marcas. Então, uma marca que se identifica, por exemplo, com a emoção da alegria, ela tem uma oportunidade de gerar uma experiência completamente aderente ao que o público já está sendo estimulado a experienciar, a ser atento. Então, a gente acredita que quando a gente traz essa linguagem das emoções, existe muita oportunidade para patrocinadores trazerem experiências que aumentam a intensidade e a frequência dessas emoções. Então, alguns exemplos de como usar essas diretrizes estratégicas ou que a gente enxergou de oportunidade dentro dos indicadores. Então, pelo público, o registro das emoções num app vai trazer uma progressão, um registro de reflexão sobre as próprias emoções dentro do calendário, aumentando o nível de percepção de valor sobre o movimento e o engajamento sobre o movimento dentro da cidade. Pelos organizadores, à medida que ele está tendo as emoções e os processos da experiência do público dele medidos ao vivo, é possível tomar decisões mais assertivas, tanto para o que está acontecendo agora, quanto para próximos eventos. Pelos patrocinadores, como eu disse, dá para criar experiências em cima das emoções que estão mais identificadas ou que estão sendo mais geradas dentro do movimento e criar uma assinatura de marca em torno disso. E pela gestão do movimento, claro, entender e compreender como que as emoções estão acontecendo dentro da cidade. Eu não sei se a gente falou em 40 minutos, acho que um pouquinho mais, mas é isso. Aqui fica o meu contato, o contato do Gustavo, o nosso agradecimento muito ao movimento por ter permitido que a gente fizesse esse trabalho, e também a você e a galera que está assistindo por nos ouvir. A gente está aberto agora às perguntas. Não sei se o Gustavo quer complementar alguma coisa. Maravilha, isso. Vocês falaram meia hora, até que eu vou falar que você falou, eu achei que tinha falado um pouquinho mais. Eu acho que o Gustavo pode até falar um pouquinho mais, complementar alguma coisa, já que ele não conseguiu. Infelizmente a internet deu uma cortada na gente aí. Sim, eu acho que eu posso comentar um pouco como foi olhar para isso tudo. Eu acho que isso puxa um pano de uma conversa também, porque eu acho que a primeira coisa é o quanto eu me senti com pouca linguagem, com pouco material para poder falar sobre felicidade. Isso que eu me considerava antes uma pessoa muito interessada nesse assunto. Mas a gente tem um caminho longo para ser construído, eu acho, como sociedade, em relação à educação sobre emoções e sobre esse tema, e sobre discussão e reflexão sobre felicidade. Porque eu acho que logo no início a gente ficou um pouco impressionados o quanto é a coisa que todo mundo mais quer, mas ainda falta muitos recursos e muita discussão e muito amadurecimento, eu acho, maturidade em relação a esse tema entre as pessoas, e mesmo quando a gente foi olhar para a psicologia, foi olhar para as pesquisas, o quanto a gente foca na depressão e a gente foca pouco na felicidade. Então a gente ainda entende pouco sobre esse assunto, é o que me parece, assim. Então todo esse processo foi um processo muito educativo para a gente, eu acho que até para as pessoas que a gente entrevistou. Só de a gente colocar essas perguntas, houveram reflexões muito profundas e muito valiosas.
Então foi, como eu falei lá no início, uma trajetória e um projeto muito rico em relação a isso, assim, a aumentar os horizontes em relação a esse tema, que é tão importante. Realmente faz muito sentido o que você falou, que a gente focar tanto na parte ruim, né? Como lidar com as emoções ruins, mas como fazer com que a gente tenha as boas emoções, né? A gente só quer, tipo, se livrar das ruins, mas não tenta procurar maneiras de fazer com que a gente tenha as boas. Aí o Marcelo mandou, eu sabia que ele ia ter uma participação, né? Qual a motivação inicial em testar os indicadores com os atores agentes ativos do movimento e não com os moradores da cidade, em um percentual estatístico, mas que interagem de outras formas? Eu posso responder essa, Gus? Acho que a gente pode se complementar, de repente. Né? A gente partiu muito da concepção do projeto do Cidade Criativa, Cidade Feliz, como uma plataforma educacional, um projeto educacional. Esse projeto ele foi gestado pelo professor Vander. O professor Vander tem uma tese que antecede o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, sobre as condições para formar um homem para a sociedade, na verdade um engenheiro, porque ele era diretor do Inatel, né? Então ali ele coloca alguns pilares para formar o homem para a sociedade. Alguns pilares que ele coloca são o empreendedorismo e a inovação, a cidadania e a ética, a cultura e a arte. E nesse processo de pesquisa, ele identificou que a educação libertadora, ou a educação libertária, né, que acho que é o termo correto, ela fomenta os potenciais das pessoas. Quando ele propõe o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele se embasa nessa pesquisa que ele tinha feito e nessa tese que ele tinha desenvolvido, que o movimento, ele é um processo de formação na verdade, de liberdade criativa, a expressão das pessoas e, portanto, alcance da felicidade, para que o pensamento das pessoas possa criar veredas, como ele diz, e alcançar novas ideias, questionamentos que podem desdobrar em felicidade. Então ele coloca a felicidade como uma meta para estimular isso, e a criatividade como meio. Essa é a concepção do movimento. Então a gente, entendendo que esse movimento é um processo de fazer florescer os potenciais do ser humano, a gente focou naqueles que foram atingidos pelo movimento, que são esses empreendedores. Eu quase falei cuidadores, porque no final são pessoas que estão olhando para pessoas dentro da cidade e que têm esse potencial, por isso a gente focou nelas. E uma vez elas compreendendo como as emoções funcionaram e funcionam para elas, elas podem oferecer isso também para o público. Quer complementar, Gus? Não sei se... Eu acho interessante falar que esse é um processo, esse é um projeto em processo, que ele foi uma primeira parte e ele foi uma hipótese que a gente trouxe e que a gente ainda está validando também. Então, a construção dele, ela está aberta. E eu acho que, inclusive, essa live, ela é um exercício de construção dessa ideia. A gente é muito inspirado pelo Vander e também pelo movimento, e por todos os empreendedores e os líderes desse movimento, por criar uma atmosfera de colaboração e de abertura. E a gente se sentiu muito assim em Santa Rita. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ficar consciente, eu e a Joana, muito assim, em relação a abrir esse projeto sempre para que ele seja desenhado e que ele seja nutrido pela motivação que as pessoas veem e pelo valor que as pessoas veem nesse projeto. É isso que vai fazer com que ele aumente e cresça e tudo. Então... Nossa, não poderia concordar mais.
E ele já É isso respondeu aí. a pergunta que eu ia fazer, porque por eu amar Santa Rita, por eu conhecer cada uma dessas pessoinhas que vocês colocaram as carinhas aí, até porque eu fui organizadora do Hacktown por vários anos, né? E tá inserido dentro da cidade criativa, e assim, enfim, ver essas carinhas Que e bacana. muito sensacional. E eu ainda ia perguntar, tipo, vocês têm alguma vontade de continuar? E se tiverem essa vontade, que eu estou disposta a ser uma das pessoas que participem, a ser uma das pessoas que compartilhem, que ajudem. Fantástico. Por Com eu nasci em Santa Rita, sou apaixonada. Se eu pudesse, eu nunca mais saía daqui na minha vida, se eu realmente conseguisse, é o que eu tô tentando fazer. Então, assim, eu sou apaixonada pelos movimentos todos que tem aqui. Se tem chance de Santa Rita crescer, se tem chance da gente conseguir fazer como que seja uma cidade mais unida, né? Que até a gente conversou um pouco sobre isso lá na palestra do Marcelo, que às vezes a gente vê Santa Rita como uma cidade meio dividida, um pouco dividida entre Margaridas e o resto da cidade e tudo mais. E o tanto que a Cidade Criativa e o Wander tem essa vontade de fazer realmente com que seja uma cidade só, que as pessoas se sintam parte, né? O pessoal de lá sinta parte daqui e vice-versa, e realmente que seja um processo construído junto com o povo, né? Eu acho que até a pergunta do Marcelo feita que foi pelo que ele falou, essa questão de tentar entender o pessoal que não se sente parte desses movimentos, mas que a gente faça com que eles se sintam, né? Parte desses movimentos. Então, é uma coisa que eu tenho muito comigo, assim. E assim, gente, conversar com o Wander é estar nas nuvens, eu posso dizer, né? De tão sensacional que ele é. Foi meu professor lá no Natel. E desde então, assim, virei fã de carteirinha da Que pessoa. legal. Ele é muito sensacional, né? Que legal. Sim, o Wander e uma série, uma produção em série de lideranças inspiradoras que Santa Rita produz e produziu, né? A história de Santa Rita, isso foi uma coisa que foi muito clara pra gente também. A história de Santa Rita foi feita muito por lideranças, umas que aparecem mais, outras que aparecem menos, mas uma história de lideranças inspiradoras que investem na cidade, principalmente investiram em educação, né? E sobre a sua pergunta, a gente tem toda a intenção de continuar, a gente está vendo mecanismos de tornar isso o mais acessível possível, né? Então, os treinamentos, eles têm uma limitação da gente conseguir passar os treinamentos, mas uma vez que a gente consegue subir a rampa de todo mundo que fez o treinamento também conseguir ser um multiplicador, você está mais do que convidada, com certeza. Nossa, com certeza, um papel ótimo. Que você já tem dentro da comunidade, que seria fantástico você ser uma multiplicadora, é algo que a gente quer fazer. Então, quanto mais a gente descentralizar e oferecer esse treinamento, mais gente vai ter para oferecer esse treinamento para frente e o movimento pegar a experiência, como o Gustavo brilhantemente colocou. Eu acredito demais que esse projeto é totalmente beta e ele é só o start de algo que vai se moldar conforme o movimento já se molda, né, através do aprendizado. E aí, fazendo um comentário em cima do que você trouxe, sobre inclusão, ficou muito claro para a gente e é realmente assim, qualquer cisão, qualquer sensação de separação, ela com certeza não é benéfica, não é saudável, né? Mas o que a gente enxerga dentro do Cidade Criativa, Cidade Feliz, que é uma condição para ele se manter como ele se mantém, que é um movimento completamente livre de instituição, não tem um dono, todo mundo participa igualmente, etc, etc, que existe uma relação de ensino-aprendizado dentro do movimento. Então, as conexões dentro do movimento, elas acontecem por pessoas que começaram empreendendo e aí elas têm que incluir outras, porque elas precisam de ajuda, e aí elas ensinam como fazer, e essas que vieram para ajudar, compreendem como fazer, empreendem os seus também, e aí tem que chamar outras pessoas. Então, esse movimento do que ele chama de rizoma, né, que o professor Wander chama de rizoma, é um movimento de ensino-aprendizado. E nesse movimento está essa experiência que você quer compartilhar. Então, você tem uma experiência empreendendo dentro do movimento que você quer compartilhar, e isso aos poucos deve começar a chegar em toda a cidade, todo mundo poder ser impactado, né? Por isso que é pela experiência do que você tem dentro do empreendedorismo, do movimento, que você convence ou que você demonstra, que é a palavra mais correta, os benefícios de vir empreender também. Então, sim, o público é parte do movimento, claro que para eventualmente ser também um empreendedor, eu acredito, né? Porque todos têm algo para expressar, algo para oferecer para a cidade, algo para
para trazer para o seu bairro, algo para trazer para o seu público, para a sua audiência. E aí a experiência da felicidade ou das condições para a felicidade tem muito a ver com tudo que a gente mostrou aqui. Sim. O Marcelo ainda comentou que faz sentido o recorte, queria compreender o porquê, ficou mega claro. E assim, Legal, a gente tem que começar por um lugar, né? E vocês escolheram começar pelo pessoal que organiza, e eu acho que faz muito sentido mesmo, sabe? É analisar cada um, cada olhar, né? Cada local, assim, cada pessoa que tá numa posição. Que são várias pessoas envolvidas, o pessoal que organiza, o pessoal que participa. Que dá pra gente separar, vamos pensar assim, né? Então, realmente, tem que escolher um dos pontos. Não tem como você fazer uma pesquisa que seja total aleatória, né? Tem que ter a visão de cada lado mesmo e a vontade de vocês de continuar, né? De perpetuar isso daí, que eu acho que é a parte mais importante. Que é a gente ir abrangendo todo mundo aí. O Renan Rocha, ele falou belíssimo trabalho, um coraçãozinho. E o Marcelo falou, Wander, um engenheiro de humanas. E é isso, gente. Eu não sei se você sabe, Marcelo, provavelmente você sabe e vocês também, mas a aula que ele dá no Natel chama Humanidades, né? A aula que ele dá lá... Eu já ouvimos falar muito dessa aula. É Humanidades, então, tipo assim... Ai, gente, deu até saudade das aulas, viu? Sensacional demais. E ele falava pra gente apresentar um trabalho, a gente tinha que fazer uma pesquisa, todo mundo apresentava esse trabalho no final do semestre ainda. Ele é muito sensacional. As pessoas aqui em Santa Rita, a gente formou muito uma rede, né? Isso que você falou de passando pro outro, que sabe, aí essas pessoas que já foram, que aprenderam, ensinarem também. Então, é uma rede aqui que é difícil a gente conversar, falar assim, você conhece tal pessoa? E a gente falar que não. Porque o pessoal que tá nessa rede, todo mundo se conhece, né? E eu, assim, não sabia da pesquisa de vocês. Não sabia da pesquisa nem do Marcelo, por mais que já conhecesse o Marcelo antes, vocês dois eu nem conhecia. E eu achei que foi uma surpresa pra mim, todos vocês. Hoje o dia foi, assim, sensacional pra mim. Tô com o coração bem quentinho, assim, de estar sabendo disso e de falar que eu posso participar realmente, tipo, poder passar pra vocês isso. Estou aqui disposta ao que vocês precisarem aí. A gente tá articulando mesmo porque tem toda uma condição aí, né, da gente conseguir aplicar essa estratégia, pelo menos como ela foi desenhada, depois da pandemia, ou quando as coisas voltarem ao normal, bem entre aspas. Mas a gente está articulando, então, quais seriam meios de tornar isso sustentável, de tornar isso acessível, né? Porque as pessoas têm que fazer investimentos pelo menos de tempo, né, para serem capacitadas e tudo. Então, a gente já tem hoje, eu e o Gustavo, a gente já faz um workshop de design de experiências, a gente já sabe conduzir esse processo, e a gente está então, olhando, quais são os mecanismos que a gente pode fazer para tornar isso completamente acessível, né, para as pessoas e que a gente possa também produzir um conteúdo de qualidade. Uhum. A Fernanda falou ali, eu falo para o pessoal de fora que o prefeito da minha cidade é um poeta. Eu também falo que o prefeito dessa cidade é um poeta. No meu primeiro período do Natel, ele era o diretor ainda. Ele era o diretor do Natel. Ele foi na sala de aula, declamar um poema para os novos alunos. É esse cara mesmo. É ele, né, gente? Nem parece que é prefeito. A gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, dependendo da posição que ela ocupa, né? E você conversar com o Wander, eu converso com ele como eu conversava com o professor que me deu aula de humanidades, sabe? Pra mim não mudou nada. Até melhorou, né? Parece que tá cada vez mais calmo, cada vez mais gostoso conversar com ele. Conheço essa história, Marcelo. Legal. Gente, é isso. Eu gostaria de agradecer de verdade, assim, a participação de vocês. Espero que a gente continue essa conexão, talvez parceria aí mais pra frente, porque fantástico. O que eu puder fazer por Santa Rita, realmente eu estou muito disposta a fazer. Amo muito a nossa cidade aqui. E é isso. Amanhã a gente tem mais 2 palestras ainda. Não sei se vocês vão conseguir participar. Eu indico bastante também, porque são 2 temas que eu gosto bastante. Inclusive, um dos 2 eu sou formada em engenharia biomédica. Amanhã 2 colegas de profissão vão falar sobre... Olha que legal. Sobre os materiais para fazer prótese, hortas, essas coisas. E também tem uma menina que vai falar sobre o uso de não usar animais, né, para fazer testes, esse tipo de coisa. Já que esse assunto tá em alta, né? Já que teve aquele vídeo do coelhinho que todo mundo assistiu. Todo mundo deve ter assistido. Bacana. E aí amanhã tem mais. É isso, agradeço muito, de verdade.
E qualquer Nós é que coisa, estamos aí. agradecemos, obrigada pela iniciativa, por organizar tudo isso, por expor o conhecimento que essa comunidade gera, que é fantástico. Santa Rita realmente é um lugar ímpar, é um lugar que é exemplo para o mundo. Então, e isso é feito por vocês, por esse ativismo maravilhoso, generativo que existe aqui nessa cidade. Então, muito, muito obrigada por permitir que a gente estivesse aqui, criar as condições para isso, por articular, organizar, viu? Muito obrigada. Nossa, E obrigada pela galera que está assistindo também. Foi um prazer, realmente agradeço o pessoal que ficou firme aí. Olha lá, só ler mais o do Marcelo ali. Santa Rita merece ser um observatório de governança. Nem sempre a gestão tem braços para tal, mas se os pesquisadores se juntarem, se pá... Nossa, é isso. Olha que maravilha, é isso aí. É isso, aí. Marcelo. Obrigada, Marcelo. Gente, brigadinha, uma boa noite para vocês e até amanhã. Eu vou só esperar alguns segundinhos, porque precisa de 2 minutinhos de atraso da live, senão ela corta. Tá no bom. finalzinho. Vou esperar dar 1 minuto aqui. Aí, acho que já deu. Tchauzinho, gente. Boa Tchau, noite. querida. Obrigada. Com Deus. Boa noite. Obrigado.